Olá, meu nome é Eduardo Batel. Hoje é a 6ª exposição sobre esse tema, sexo e consciência. Vamos então nos acomodar confortavelmente. Vamos elevar nosso pensamento à espiritualidade superior, agradecendo a ajuda de sempre. Vamos agradecer a oportunidade de termos contato com a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos ajuda a evoluir, tanto nos esclarece, tanto nos conforta, e que nós fiquemos cada vez mais atentos a essas orientações que a espiritualidade passa para a gente, de diversas formas, através dos livros, das exposições, da intuição, e que a gente se esforce dessa forma cada vez mais em reconhecer os nossos erros, em vencer as nossas más tendências, os nossos vícios, que a gente se esforce em fazer o bem, em praticar o bem, seguindo o que nosso Mestre Jesus nos ensinou e se aproximando assim de Deus. Essas exposições são baseadas em vários livros, tendo como livro principal esse livro que chama Sexo e Consciência, do Divaldo Franco. Na exposição passada, que foi a 5ª, a gente falou sobre o aborto devido ao estupro. É uma situação bastante delicada, mas o Espiritismo explica para a gente que o acaso não existe, que todas as pessoas envolvidas nessa circunstância bastante dolorosa, bastante delicada, tem que passar por essa situação por algum motivo, e eu sei que está lá sendo gerado devido a essa situação, precisa ter a sua gestação sim mantida até o final, né? Porque o estupro, a gente sabe, é um crime horrível, mas o assassinato, que é a prática do aborto, é um crime muito pior. Então, dessa forma, a gente entende toda a dor da família, da mulher, mas a orientação que a gente deve dar sempre é que essa gestação seja levada até o final, e após o nascimento da criança, se a mulher não desejar, é que ela encaminhe o filho para adoção. Existem várias instituições que vão receber de braços abertos essa criança, né? Então, a prática do aborto, advinda de uma gestação, advinda de um estupro, jamais será uma solução ética. A gente falou sobre o aborto eugênico, que é o aborto em fetos que tem alguma má formação, que ele também é criminoso. Sim, a gente falou especificamente do anencéfalo, que houve um aumento grande nos casos de anencefalia devido ao Zika vírus. A gente disse que essa situação de encarnação desses fetos anencéfalos é um processo de resgate devido a atitudes que essas pessoas tomaram no passado, e que elas necessitam dessa encarnação para recompor o seu perispírito que está lesado. Elas praticaram algum ato em encarnações passadas que lesaram o seu perispírito. Por exemplo, um exemplo disso é o suicídio, o mau uso da inteligência. E elas encarnam com esse propósito de ter uma encarnação breve, curta, mas que é necessária que ela seja levada até o final, para que esse espírito se cure, para que ele recupere, para que ele se recomponha o seu perispírito que está lesado, né? E a mãe e toda a família, eles estão todos vinculados nesse processo, né? Então todos eles têm que passar por essa situação, e é muito importante que não se pratique o aborto então no anencéfalo, né? Ele tem o direito de viver, e a família toda tem por obrigação ajudar nesse processo de cura. E hoje iremos falar sobre aborto e células-tronco. A gente sabe que isso é um grande desafio para a humanidade, né? E alguns pesquisadores, né, promovem a fecundação de óvulo com espermatozoide, a fim de formar um zigoto que irá se desenvolver, e eles matam esse zigoto, esse embrião,
para retirar células-tronco para fazer pesquisa na cura de várias doenças. Então, por isso que isso se relaciona com o aborto, né? E o Espiritismo fala que isso é errado. Então a gente sabe que interromper qualquer vida em formação, né, sob qualquer pretexto, constitui um aborto delituoso, né? A espiritualidade abençoa, sim, os avanços da ciência. Aliás, é ela que passa para a gente todas as inovações científicas que merecemos, através dos cientistas. Mas todo esse avanço científico tem que ser feito, realizado de uma maneira ética. E então a gente sabe que se a gente criar um embrião e depois matá-lo para retirar a célula-tronco, a gente está assim praticando um assassinato de um ser, porque tem um espírito lá vinculado. Então a gente tem outras fontes de células-tronco, como por exemplo a placenta, o cordão umbilical, a medula, e com o avanço das pesquisas científicas nessa questão, irão se descobrir outras fontes ainda de células-tronco, né? Então a gente não tem necessidade de fazer a fecundação, de criar um ser, digamos assim, né? De promover uma fecundação e daí matar esse ser que está lá em formação para retirar as células-tronco. Isso não é justificado, por mais que essas células vão ser usadas em pesquisa, que vão salvar a vida, podem salvar a vida de alguém. Isso é um avanço muito importante para a ciência e tem que ser estimulado, mas não dessa maneira, né? Então a gente tem que pegar outras fontes de células-tronco que existem, que hoje a gente já sabe que elas existem, e vão se descobrir ainda outras fontes. Então que a pesquisa tome esse rumo, né? Na descoberta de outras fontes e de usar células-tronco de uma fonte sim ética, sem a necessidade da prática do aborto, que é um assassinato. Agora, falando da fertilização in vitro, é uma questão bastante delicada também, né? Moralmente e eticamente falando. A gente sabe que os avanços tecnológicos estão aí, a gente tem que utilizar, como eu já falei, de uma maneira ética. Então, em casais que não conseguem engravidar de uma maneira natural, sim, a fertilização in vitro está aí, a gente tem que usar, mas como a gente sempre fala, de uma maneira ética. Então sabemos que em muitos casos, para se promover a fertilização in vitro, são feitos vários embriões. Então são fecundados vários óvulos, são implantados alguns óvulos no útero da mulher, e o excedente de embriões, né, de óvulos já fecundados, eles ficam lá congelados. E o que a gente faz depois com esses óvulos, com esses embriões? Quer dizer, isso daí é uma questão bastante delicada. Então a gente sabe que toda encarnação começa na fecundação. Então quando a gente fecunda um óvulo com espermatozoide, pode ser implantado lá sim um espírito, né? Sim, isso acontece tanto de uma maneira natural dentro do corpo da mulher, no caso de uma fecundação normal, né? E na fertilização in vitro do mesmo jeito, né? Essa fecundação ocorrendo fora do corpo da mulher, em um laboratório, dentro de um tubo de ensaio, ocorre lá a implantação de um espírito e ali começa uma encarnação. Então esses embriões excedentes que ficam lá congelados, eles não podem ser simplesmente descartados, né? Isso não seria correto. Por quê? Pode ter um espírito que está lá numa hibernação que está vinculado àquele embrião. O ideal é que ele pode ficar lá congelado por um tempo, não tem problema. Muitas vezes isso faz parte até de um processo expiatório do espírito que está vinculado a esse embrião, ficar dessa maneira em hibernação por um tempo, por algum motivo. Mas a gente não deve descartar esse óvulo, jogar ele no lixo depois, por exemplo, que a mulher engravida, né?
esses embriões excedentes. O ideal é que eles tentem fazer com que esse embrião se desenvolva. Se ele se desenvolver, sim, o espírito ainda estava lá vinculado. Se ele não se desenvolver, foi porque o espírito cumpriu lá uma parte, foi desligado e lá não existe mais espírito vinculado nenhum. Então a gente não deve jogar esses embriões fora, porque a gente pode estar interrompendo uma futura encarnação com consequências éticas, né, disso daí tudo. Agora, ainda falando sobre aborto, a gente vai falar sobre consequências e responsabilidades. Então a gente sabe que um espírito que estava lá em processo encarnatório e foi abortado, muitas vezes ele se rebela e busca vingança contra a mulher, contra o homem e contra todos os envolvidos no aborto, né? Ele adquire um sentimento de ódio, de raiva e busca vingança. Ele fica nesse monodeísmo, nessa monoideia, com essa raiva, com essa energia negativa. Isso pode trazer várias e várias consequências ruins. Então, muitas vezes ele acompanha todos os envolvidos. Muitas vezes ele fica implantado no corpo da mulher, as suas energias, as suas fixações perispirituais ficam junto do organismo da mulher, e essas energias deletérias muitas vezes são a causa de muitas doenças, como na parte genital especificamente, na parte reprodutiva. Então, no útero, câncer de colo de útero, muitas vezes são decorrentes dessas energias ruins, desse espírito que teve a sua reencarnação interrompida por um aborto, e ele, pela sua condição, ele busca, assim, tendo esse sentimento de vingança, ele busca prejudicar essas pessoas que não deram a oportunidade de ele encarnar e de ele corrigir vários problemas que ele estava buscando a correção. E dessa forma, então, o aborto é a origem de muitos casos graves de obsessão, que muitas vezes vão demorar aí décadas, séculos, várias encarnações, várias gerações para serem resolvidos totalmente. E em alguns países o aborto ele é legalizado, né? E a gente vê a leviandade de algumas pessoas que fazem essas leis, que promovem essas leis, né, e atentam contra a vida. Então o Estado deveria depositar suas energias, digamos assim, e a sua condição para que ela investisse não no aborto, né, e sim em programa de educação em saúde, né? E a gente sabe que se uma mulher uma mulher que não tem condição de assumir esse filho, que ele encaminhe esse filho para adoção, e tem várias instituições que vão receber esse filho, o Estado tem a obrigação de cuidar dele também. Então as forças, digamos assim, de um país, de um Estado e dos seus legisladores devem ser nesse sentido. E todos os envolvidos no aborto têm responsabilidade, isso é muito importante, todos têm responsabilidade. Então, a mulher que praticou o aborto tem responsabilidade, o homem também tem responsabilidade, tanto pelo incentivo ao aborto quanto pela falta de apoio. Muitos homens, quando ficam sabendo que a mulher engravidou, né, teve uma gravidez não desejada dele, abandonam essa mulher. Então ele pode não às vezes incentivar, mas só pela falta de apoio, sim, ele tem responsabilidade disso daí. Os pais do casal, tanto do homem quanto da mulher, que incentivam e promovem o aborto, têm responsabilidade também. Todos os profissionais de saúde envolvidos no aborto têm responsabilidade, por mais que algumas situações de aborto sejam legalizadas em alguns países.
né? Excedendo-se o aborto terapêutico, que a gente já falou, que é quando a mulher tem um risco iminente de vida. Só essa situação que os profissionais de saúde não adquirem um débito, senão todas as outras situações os profissionais de saúde têm responsabilidade e adquirem um débito bastante grande. E uma coisa importante é que também qualquer pessoa que incentive direta ou indiretamente o aborto, né? A gente sabe que as redes sociais estão aí, todos fazemos uso delas, e a gente tem que fazer uso delas com responsabilidade e com sabedoria. Então, por exemplo, uma pessoa que coloca alguma coisa numa rede social incentivando o aborto, e alguma mulher que está gestante e lê aquilo e fica influenciada e pratica o aborto porque leu aquilo e fala que falou que não tem problema, que eu posso praticar o aborto, e aceita aquela orientação que uma pessoa postou numa rede social e a mulher pratica o aborto, quem postou, né, na rede social adquire sim e vai ter responsabilidade pela prática daquele aborto, né? E jamais a gente deve colocar só nas costas da mulher a culpa pelo aborto. Então todos os envolvidos têm responsabilidade. A mulher jamais é a única responsável por isso daí. Todos têm responsabilidade. A mulher, o pai da criança, os pais do casal, os profissionais de saúde que fazem um aborto, toda pessoa que incentivou direta ou indiretamente esse aborto, todos têm responsabilidade. Então o aborto, a eutanásia, a pena de morte, são atitudes de hedionde, são assassinatos que são permitidos pela legislação de alguns estados, de alguns países, né? E são assassinatos, estamos matando pessoas, e isso em absoluto não vai resolver o problema de ninguém, né? Os estados muitas vezes possuem leis que são feitas por homens falíveis, né? Isso depende muito da condição moral. A gente observa que o aborto é liberado em vários países com uma condição socioeconômica bastante grande. Aliás, a maioria dos países que tem uma melhor condição socioeconômica tem o aborto liberado. Então a gente observa dessa forma um contrassenso, né? Que esses países possuem uma evolução tecnológica e financeira bastante grande, mas moralmente não, né? E por mais que uma pessoa que pratique o aborto amparado pelas leis de algum país, ele não deixa de adquirir um débito moral bastante grande, muito, muito grande. Isso não alivia em nada, né, o seu débito moral. Então a pessoa pode falar, não, mas eu estava amparado pela lei do país que eu vivia, por isso que eu fiz o aborto. Não, ele não deixa de adquirir um débito moral por conta disso, porque essa lei criada pelos homens está errada, sim, moralmente falando. Então a gente vê que o mundo teve um grande desenvolvimento científico e tecnológico, e muitas vezes o avanço moral não acompanhou esse avanço científico, né? A gente fala bastante disso daí nesse processo de transição planetária que a gente viveu. A gente vê que o mundo deu um salto tecnológico bastante grande, porém moralmente em muitos lugares ainda tem muito que se avançar, e esse avanço moral não acompanhou o avanço científico, né? Então ninguém tem o direito de matar. Para terminar, a gente usa essa frase de Bezerra de Menezes, que eu gosto bastante, né? Que fala: de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Falando que não adianta nada a gente ter um avanço tecnológico, científico muito grande, ser muito inteligente tecnicamente falando, se moralmente não somos. Aqui algumas campanhas da Federação Espírita Brasileira em defesa da vida, né, contra o aborto.
Eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado dessa 6ª exposição e até a próxima exposição, que será a 7ª, que a gente ainda vai continuar falando sobre o aborto. Obrigado.